Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dall'Elaste, sou médico. Esse é o nosso canal para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, chegou o verão e a pergunta que mais fazem dentro do meu consultório, na rua, na feira, qualquer lugar que eu tô, as mulheres, principalmente as mulheres, me perguntam: doutor, como é que eu faço para eliminar a tal da celulite? Essa tinhosa dessa celulite. Existe alguma fórmula mágica? Que é o que todo mundo quer, né? Querem aquela receitinha assim para tomar alguma cápsula e em questão de 20, 30 dias já não ter mais nenhuma celulite no corpo. Isso existe? Não, isso não existe. E para abordar esse tema, a gente tem que entender vários aspectos que atuam diretamente nessa questão de retenção de líquido no tecido adiposo, que a gente chama de celulite. Obviamente, é muito mais característico de corpos femininos. Muito difícil homem com celulite, né? Tem, mas quando a gente compara com mulheres, obviamente é muito mais comum em mulheres. Então, para abordar isso, vamos lá. Vamos pensar como eliminar rapidamente a celulite. O primeiro ponto a ser abordado, eu tenho que falar sobre métodos contraceptivos. Por quê? Porque aqui está ceptivos. Aqui está o maior vilão da celulite. Quando as mulheres utilizam pílula anticoncepcional, anel vaginal, né, o chamado NuvaRing, Sil Mirena não é um DIU, é um Sil, né, um sistema intrauterino liberador de hormônios, ou também Implanon, que é um implantezinho que se coloca aqui dentro do braço. Tudo isso vai fazer com que as mulheres aumentem uma globulina chamada SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. O que o SHBG faz com a mulher? Ele diminui a testosterona. E diminuindo a testosterona da mulher, a pele dela fica linda, não vai ficar mais oleosa, mas em compensação vai começar a ter um acúmulo de retenção de água, principalmente em região posterior da coxa, abaixo do glúteo e também no glúteo. Toda mulher que usa método contraceptivo hormonal vai ter celulite? Não, não é toda, mas posso afirmar que a imensa maioria. Isso por experiência de consultório, prática clínica minha aqui de dentro. Então, o que seria o ideal aqui, ó? O ideal seria um SHBG menor do que 75, tá? Ideal que fosse bem menor do que 75. Mas até 75 a gente sabe que se a mulher tiver uma boa produção de sulfato de dehidroepiandrosterona, que é o precursor da testosterona, se ela tiver isso aqui menor que 75 e tiver o dehidroepiandrosterona bom, ela vai ter um nível bom de testosterona. Se isso aqui, quanto mais aumentar o SHBG, mais vai cair a testosterona, mais retenção ela vai ter, menos facilidade de definição, de hipertrofia, de tônus muscular. Bom, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, e não menos importante, temos que falar sobre intestino. Por quê? Cada vez mais a gente ouve falar de intestino, segundo cérebro do corpo, o intestino como o órgão responsável por processos inflamatórios subclínicos, e isso tudo é uma grande verdade. Existem alguns alimentos que vão fazer com que o intestino entre num estado de inflamação, que muitas vezes não é perceptível no intestino. O paciente pode não sentir dor, pode não ter diarreia, pode nem mesmo ter constipação. Ele pode até ir no banheiro todo dia, evacuar normalmente, ele nem sabe que está tendo essa inflamação. Só que essa inflamação, ela gera uma retenção de líquido no corpo. Por quê? Porque uma vez que você tenha excesso de toxinas, endotoxinas no corpo, o corpo ele vai tentar fazer uma diluição dessas endotoxinas, ele vai diluir isso, então ele vai precisar reter muito mais água e essa água muitas vezes vai para o tecido adiposo. Tá? Então aqui, quais são os alimentos
que eu recomendaria, ó, você que está assistindo esse vídeo hoje, que quer fazer o teste, quer ver se realmente essa retenção no teu corpo melhora, verifica o teu método contraceptivo. Por favor, né, com o seu ginecologista. Se você tomar pílula, não vai parar de tomar pílula e depois mandar uma cartinha para mim para eu pagar a fralda do teu filho que você engravidou aí numa gravidez não planejada, né? A gente tem que fazer isso tudo dentro de uma lógica, né? Procura o seu ginecologista e fala, ó, eu quero um método contraceptivo que não utilize hormônio, como por exemplo um DIU de prata, é o que minhas pacientes usam. Bom, segunda coisa, os alimentos geradores de inflamação, obviamente você tem que conversar isso com o teu nutricionista. Um plano alimentar que não tenha os alimentos geradores de inflamação. Quais são esses alimentos? O glúten, e aí cabe lembrar que o glúten aqui, tanto faz se o glúten é de farinha branca ou de farinha integral. Tem muita gente que pensa que o pãozinho integral ele não é inflamatório, né? Ele é também. O glúten, a caseína é a proteína que você vai encontrar no leite, no queijo, na manteiga, no iogurte, todo alimento que for feito por leite de vaca, de cabra, de qualquer bicho, ele vai ter na sua composição a caseína, que é uma proteína muito inflamatória para o intestino humano. Não importa se o leite, o queijo ou o iogurte for sem lactose ou com lactose. O problema não é a lactose, é a caseína. Outro alimento inflamatório, amendoim. O amendoim, ele é um alimento riquíssimo num fungo chamado aspergillus, que na verdade é da família das aflotoxinas. É sim um alimento muito inflamatório. O açúcar, eu nem vou adentrar nisso, né? Todo mundo já está careca de saber que o açúcar ele é oxidativo para o corpo. E vamos colocar aqui também, obviamente, o álcool, em qualquer quantidade que seja. Gente, eu não vou ficar colocando coisas óbvias, né? Como, por exemplo, biscoito recheado, geleias, Nutella, produtos industrializados que vocês já sabem que são inflamatórios, né? Embutidos, peito de peru, blanca, salsicha, mortadela, presunto. Não vou botar essas coisas que já são óbvias. Se você está aqui nesse canal assistindo sobre saúde, parte do princípio que essas coisas você já sabe. Então aqui, ó, tirou o método contraceptivo que gera retenção, tirou o alimento que gera inflamação, aumenta a quantidade de ingesta de água. Vou botar aqui, ó, não gosto muito de dar doses, eu não gosto de falar sobre coisas que geralmente tem uma individualidade a ser observada, né? Cada paciente é único, mas eu vou botar o mínimo aqui, ó. O mínimo de água, você tem que tomar 30 ml de água para cada quilograma de peso que você tem no dia, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Você tem 70 quilos, você vai fazer 3 vezes 7, 21, ou seja, 2 litros e 100 ml por dia, tá? Isso aqui é a quantidade mínima que você vai tomar. Bom, fez tudo isso, mudou o método contraceptivo, mudou a tua alimentação, começou a ingerir bastante água, se inscreve numa academia ou nem precisa, compra um tênis bom para não machucar o joelho e começa a praticar alguma atividade metabólica com a frequência de TSD. Vocês conhecem essa frequência aqui? TSD, eu gosto muito dela. Todo santo dia. Todo santo dia fazer 40, 45 minutos de uma atividade dentro da sua condição física. Se você é um sedentário, está acima do peso, bom, é óbvio que você não vai sair correndo, né? Você vai fazer uma caminhada. Então, isso é até bom fazer com a orientação de um personal, um professor, um instrutor que vai te ensinar sobre isso. E agora eu vou trazer um truquezinho para vocês de uma fórmula que eu gosto muito de usar no meu consultório, que melhora realmente essa retenção
de líquido no tecido adiposo que a gente chama de celulite. Vou montar uma fórmula aqui com vocês, mas eu não vou colocar miligramas. Por quê? Porque eu acho que isso você tem que ter um profissional para te orientar. Você não precisa de um médico. Isso que eu vou colocar aqui pode ser prescrito inclusive por um nutricionista que tenha o mínimo de conhecimento de medicina ortomolecular, de suplementação, tá? Então vamos montar uma formulazinha aqui, ó, aonde eu vou colocar, em primeiro lugar, o chá verde. Gosto muito de usar o chá verde, porque ele tem a capacidade de aumentar o gasto energético. Tem alguns estudos que mostram que ele aumenta em até 4% o gasto energético do corpo, que a gente chama de termogênese, né? Gasto energético. E ele pode aumentar em até 17% a oxidação da gordura. Até 17%, isso não é uma promessa, tá? Oxidação de gordura. Isso baseado em alguns estudos. Obviamente, estudos com amostra pequena, não são estudos que foram feitos com grande população, né? Porque não tem muito interesse em cima do chá verde, porque não é uma coisa que possa ser patenteada, nenhuma indústria vai enriquecer em cima de algo que não possa ser patenteado. Mas o chá verde ele é extraído de uma plantinha chamada Camellia sinensis. Você encontra também o ativo da camélia não só no chá verde, você encontra no chá branco, no chá preto. A gente usa muito o chá verde porque realmente é o mais comum para você mandar manipular, né? Então aqui você pode tomar o chá verde? Pode, mas o interessante, o que eu estou ensinando aqui vocês é a montarem uma fórmula para você mandar manipular, onde você pode colocar maior concentração daquele extrato ativo da planta. Por isso que eu falei que você precisa de um profissional para te ajudar nisso. Outro ativo interessante é o Citrus aurantium. Bom, o Citrus aurantium ele contém aminas adrenérgicas. E é bem interessante a função dessas aminas, que são sinefrinas, porque assim, quando a gente pensa em alguma coisa para eliminar gordura, para melhorar a celulite, a gente logo lembra daqueles fat burns, aqueles produtos termogênicos que você compra na loja de suplemento e que gera taquicardia, que te deixa acelerado. E o Citrus aurantium, ele tem o poder de emagrecimento, queima de gordura por causa dessas aminas adrenérgicas, mas ao mesmo tempo ele também pode funcionar até como calmante. Tem pacientes que tomam citrus e se sentem um pouquinho mais calmos, mais relaxados, ou seja, sem dar aquele efeito de ansiedade ou de irritabilidade que certos ativos termogênicos podem gerar. Citrus aurantium também pode melhorar um pouquinho a função intestinal. Pessoas com um pouco de obstipação relatam que o intestino pode melhorar a frequência de evacuação. É um ativo bem interessante, gosto muito de usar nos meus pacientes. Também não vou citar aqui miligramas, acho importante isso ser feito por um profissional. Outro ativo, asiaticoside. O asiaticoside ele é um ativador de fibroblastos e modulador de colágeno, mas que tem uma característica, ele atua muito na parede dos vasos sanguíneos, tá? E o que isso tem a ver com controle de celulite? Quando você tem uma melhora dessa firmeza do vaso sanguíneo, você evita que tenha aquele extravasamento do plasma que está ali dentro para fora do vaso, fazendo aquela retenção, causando aquele edema, aquela retenção de líquido no tecido adiposo. Então, a asiaticoside, ele faz isso, ele mantém o plasma, o sangue dentro da artéria, ele melhora a circulação, ele é muito utilizado para melhorar a circulação e, quando associado a uma fórmula dessas, ele vai ajudar também no controle da celulite. Continuando, vamos falar sobre a Evodia. Eu gosto de prescrever assim, Evodia extract, o extrato da Evodia, porque senão existe a Evodia planta, existe a Evodia só o extrato.
então o extrato é melhor, ele é mais concentrado. É rico num alcaloide bioativo chamado evodiamina. A evodiamina pode aumentar um pouquinho a temperatura corporal e acelerar o processo de queima de gordura. Também faz isso sem aumentar a taquicardia, sem aumentar assim, na palpitação, sem deixar o paciente com ansiedade ou com irritabilidade. E por último, mas a febre do ano de o ano passado, 2019, isso aqui foi a febre dos consultórios de nutricionistas que trabalham com emagrecimento, de médicos que trabalham com emagrecimento, que é a cactinha. Cactinha, extraído do figo da Índia, e a cactinha ela é chamada como a pílula da drenagem linfática. Por quê? Porque ela é rica em antioxidantes que promovem uma limpeza, que conseguem fazer com que o corpo, através do sistema linfático, consiga eliminar toxinas. Então, a cactinha ela não é só um ativo que você toma e que melhora a tua diurese, né? A cactinha também faz isso limpando muito, diminuindo essa oxidação, essa inflamação que o paciente possa ter. Por quê? Porque vinha com uma alimentação errada, né? Comia coisas que não deveria. Então aqui, ó, eu coloquei uma formulazinha extremamente simples, com 5 itens fáceis de encontrar. Farmácias de manipulação geralmente tem isso, a pronta entrega. Você pode conversar com o teu médico, com o teu nutricionista que tem habilidade para manipular isso, para acertar os miligramas de acordo com o teu peso, com as tuas necessidades, e fazer uso dessa fórmula por um período de 30 a 60 dias. E se você fez tudo isso, se você parou de usar contraceptivo hormonal, mudou a tua alimentação, começou a ingerir bastante água e fez uso dessa fórmula e não percebeu melhora da celulite, bom, aí você vai ter que investigar, porque você deve ter um problema de circulação que vai além dessa coisa básica que eu estou trazendo aqui, tá? Pessoal, isso é só uma dica para você melhorar não só a tua estética, mas também a tua circulação, porque o que eu coloquei aqui, além de trabalhar muito bem o controle da celulite, melhora a circulação, principalmente de membros inferiores. Eu tenho alguns pacientes que quando utilizaram fórmulas similares a essa, falaram assim, poxa, eu tinha uma dor nas pernas que eu até esqueci de comentar na consulta e a dor sumiu, porque obviamente melhorou a circulação. Espero que tenham gostado e vão curtir o verão de vocês com muito menos celulite, tá bem? Muito obrigado, se você gostou, dá um likezinho aí, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, bota para acionar o sininho e lembrando sempre que abaixo do vídeo tem um link de inscrição para você fazer parte de um grupo VIP e receber conteúdo exclusivo na sua casa. Muito obrigado.